Olá, sejam bem-vindas ao PC Responde Pra Mim, um quadro do podcast Adultas em Treinamento, onde as suas PCs entram em ação para te mostrar que a vida é mais fácil com a terapia. Então, a pergunta de hoje que a gente recebeu lá da nossa comunidade Crescendo Juntas, se você não faz parte, a gente vai deixar o link aqui para vocês. Não acredito que uma altura dessa você não tá Absurdo. participando. Isso. Mas a pergunta de hoje é: sempre sofrendo nas minhas relações, e um questionamento que me vem à cabeça é: os homens são capazes de amar? É, né? Biologicamente, assim, nunca vi nada comprovando cientificamente. Nenhum estudo científico. Não temos nenhum estudo científico, pelo menos não que eu tenha visto, que tem essa diferença que os homens não são capazes de amar. O que a gente consegue ver é uma diferença na forma que os homens foram introduzidos na sociedade. Sim. Então, aí vamos entrar um pouquinho nesse tópico, que os homens nunca foram ensinados a demonstrar sentimento. O homem é muito ensinado a buscar poder, dominação, aquilo de conquistar, homem não né? chora, de quem nunca ouviu, engole o choro, homem não chora, tu é um homem, tu é um rato, quando tá chorando, quando tá demonstrando esse Desde sentimento. muito pequeno, né? As pessoas cobram isso lá de 3 anos, a galera já tá pro um menininho. Nossa, mas você é homem não chora. As pessoas cobram isso muito cedo, gente. Exatamente. Então aí você pega um menino, uma criança escutando isso, quando ele chegar ali na adolescência, na vida adulta, que autoridade que ele vai dar a si mesmo de demonstrar emoção, demonstrar amor, demonstrar que se importa, conseguir falar, conseguir comunicar sentimentos. Porque às vezes a gente até encontra homens que falam muito, mas quando a gente entra no ponto de falar sobre sentimentos, não demonstrar, consegue. Já dá aquela travada, né? Nossa, eu percebo muitos homens que eles não conseguem nem entender o que eles sentem. Também. Sim, nunca pararam pra pensar sobre isso, né? Às vezes, sempre engole. na terapia, ou às vezes até atendendo mulheres, né, que são casadas, que namoram. Nossa, mas ele não consegue nem me explicar o que aconteceu. E, de fato, às vezes a pessoa não consegue nem entender o que ele sente, de tão afastado, tão desconectado que eles são do sentimento. Já nós, mulheres, é o contrário, né? A gente, desde muito nova, é incentivada a falar de sentimento, a chorar, a ser fofinha, a ser meiga. A gente conversa de sentimento com as nossas amigas desde sempre. Né? É muito comum, sei lá, duas amigas, a gente desabafa, a gente fala como a gente se sente, o que a gente tá pensando. Pra gente isso é muito mais natural, né? E ao contrário também, a gente é muito buscada pra procurar relações românticas, aquela coisa do conto de fadas, de ser amável, de ser fofinha. Então isso é uma coisa muito natural pra gente também. Tem que buscar o meu príncipe Exatamente, exatamente. Só que o príncipe encantado não tá sendo ensinado a buscar a princesa, então fica um espaço ali a ser preenchido. Nossa, de verdade. Eles ensinam as mulheres a quererem relacionamentos, mas não ensinam os homens também a querer. Exatamente. Aí fica aquele negócio, as mulheres estão, meu Deus, eu quero um relacionamento. E os homens estão, vou viver minha vida, vou buscar poder, dominação, dinheiro e riquezas. Isso, então assim, pro homem demonstrar sentimentos, ele vai precisar se permitir fazer isso, se permitir, se entender. Isso, é um processo, essa é a resposta da pergunta. Exatamente. Então, respondendo a pergunta, sim, homens são biologicamente capazes de ter sentimento, amar, demonstrar sentimentos. Eles não são ensinados a isso da mesma forma que nós mulheres somos. Então, esse é um ponto também muito importante. Mas que sim, se eles se permitem, se eles estão abertos, eles conseguem, sim. Não tem nada impedindo, não. Nada que biologicamente impeça, nada escrito. E uma coisa que também entra muito, né? A sociedade, ela vai muito validando também essa questão dos homens. Eles são assim mesmo. Tem que aceitar. Se você quer ter um relacionamento com o homem, entenda que eles vão ser talvez mais distantes. Distantes, frios, eles não vão conseguir se comunicar. Sim. Tem até aquilo, né? De mulheres têm necessidade de falar não sei quantas mil palavras. O famoso discutir a relação, né? A mulher gosta de discutir a relação, o homem já não fala tanto, tem muitas essas coisinhas. Então, assim, porque isso foi muito colocado que é assim, funciona. Então, um homem que, tá escutando isso, eu não preciso falar essa quantidade de coisa que uma mulher fala. Exato. Porque não é uma regra. Então, a gente... De novo, as mulheres vão sendo ensinadas, homens são assim mesmo. É tipo o instinto deles, eles funcionam assim. Se você quiser se relacionar com homens, é assim que eles funcionam. E beijinhos e tchau. Exato, e ninguém fala que isso é uma coisa aprendida, né? Assim como a gente aprendeu a falar sobre os nossos sentimentos, eles também deveriam ter aprendido, né? E aí, se eles não aprenderam, tem a possibilidade deles aprenderem se eles quiserem. Agora. Então, se você tá aí, tem um relacionamento, tem um irmão, tem um marido, tem, sei lá, alguém, manda esse podcast aí pra eles, dizendo que sim, vocês são capazes de amar, vocês podem aprender a demonstrar, ou melhor, antes de aprender a demonstrar, aprender a
identificar, Também. a se permitir a sentir. Porque Entender um como é que pouco eu vou- mais, né? Autoconhecimento. Exato, como é que eu vou dizer pra minha parceria o que eu sinto, o que eu estou pensando, se nem eu Sabe? consigo entender o que está acontecendo aqui na minha Exatamente. mente. Então, vocês sim, são capazes. E acho que se precisarem também de ajuda, acho que a terapia ajuda bastante certeza. nesse processo de Sim. entender que emoção é essa. Eu sei que eu sinto alguma coisa, mas às vezes eu não consigo nomear. Exatamente, tá? Então, a terapia pode ajudar bastante nesse processo. Então, quem mandou a pergunta fica tranquila, eles são capazes de amar. E se você também que está ouvindo a gente gostou desse quadro Psi, pergunta, como é que é? Se responde pra Psi, mim. responde pra mim. Se quiser que a gente responda pra Sim. vocês, entrem lá na nossa comunidade Crescendo Juntas, tá? E mande a sua pergunta, que a sua pergunta pode ser respondida aqui no nosso E ajudar próximo outras episódio. pessoas também que têm a mesma dúvida. Porque a gente vai descobrindo que nenhuma experiência é individual. Exatamente. Que pessoas passam por... Claro que muda algumas coisas, mas são coisas muito parecidas que nós mulheres temos esses dilemas aí na vida. Exatamente. Então é isso. A gente se vê no nosso próximo episódio. Esperamos vocês. Beijinho. Tchau, tchau.